Perfeito. Eu queria aproveitar um gancho que você falou com relação à questão do movimento Escola Sem Partido, trazer essa questão dos professores não serem educadores e da escola não poder ir contra as convicções morais desses pais. Eu queria pegar esse gancho para falar da lei, por exemplo, 10.639, que é de 2003, que garante a educação, o ensino da história e cultura africana e das questões das matrizes afro-brasileiras, culturalmente, né, a cultura afro-brasileira, que envolve religiões afro-brasileiras, etc. E aonde isso fica nessa questão das convicções morais dos pais? Então, você percebeu bem, naquela proibição, o professor não poderia fazer nada que pudesse entrar em contradição com as crenças da família. Como se tivesse só uma crença, se só tivesse só uma família, é uma pluralidade delas. Mas então, qual é a consequência disso? O professor não pode falar nada, o professor, na verdade, na visão deles, o professor não deve educar, o professor não é um educador. Ele é só um instrutor, alguém que transmite conteúdos, algo que no campo educacional está ultrapassado já há décadas, não centenas de anos. Mas aqui, então, como é que eles fundamentam essa tentativa de dizer que o professor não pode educar, que os valores da família têm que prevalecer na escola? Eles buscam um documento internacional assinado pelo Brasil, do qual o Brasil é signatário, que é a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Essa convenção tem no seu artigo 12, que é o artigo sobre liberdade de crença e consciência, no seu inciso 4, diz que os pais, e quando for o caso tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa que estejam de acordo com seus próprios valores. Só que é uma interpretação equivocada de um dispositivo que está falando sobre liberdade de crença e consciência. Como eles interpretam isso? O professor, então, a família determina e a escola não poderia educar. Só que, e aí qual é o contra-argumento? E eu já chego de novo na convenção. Primeiro, nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 205, diz: educação, direito de todos, dever do Estado e da família, a ser promovida em colaboração com a sociedade. E continua, mas aqui então está dito, dever, direito de todos. Então aqui, ao meu ver, já tem uma necessidade de defesa da escola pública, que todos só vão ter acesso à educação se nós tivermos uma rede pública de qualidade. Mas quem é que oferece essa educação? Família e Estado. Estado são as escolas, em colaboração com a sociedade. Então percebe? Não é só a família, não é só a escola, são os dois em colaboração com a sociedade. Então é uma tarefa colaborativa. A escola educa sim. E ele educa para quê? Aí continua o artigo 205, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a qualificação para o trabalho, ela é uma finalidade importante. Então, ensinar as matérias para que o aluno possa depois se encaminhar no mercado, no mercado de trabalho onde ele tiver interesse. Mas essas missões, elas são indissociáveis. Então, preciso formar plenamente a pessoa democrática e prepará-la para o exercício da cidadania. Então, aqui fica claro, a escola ela pode contradizer, sim, os valores familiares, quando for o caso. Por exemplo, você citou a Lei 10.639. Se um filho educa, se um pai educa seu filho para que ele seja dentro de valores e visões racistas, e ele chega na escola com essas visões, são visões familiares. Sim, sendo convicções morais. Convicções morais. Só que o professor tem o dever de problematizar o racismo em sala de aula, até para colocar em prática a Lei 10.639. Então é isso, no final das contas, ninguém aqui está querendo negar a importância da família na educação, longe disso. A questão é, a família é um espaço e a escola é outro, e a escola educa, e aqui normalmente a família é um espaço privado, e a escola é o espaço público, no qual diferentes famílias vão entrar em contato com outras visões, outros valores, e a escola tem que educar para esse diálogo, para conhecer o outro, dialogar com o outro e conviver democraticamente.